Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 13. Vamos começar lendo do 1 ao 3. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que o Senhor mandou, né, um homem de Deus, né, até Jeroboão, que estava sacrificando ali, né, sobre o altar. A palavra do Senhor vai falar, né, que Jeroboão era um homem, né, idólatra. Era um homem que não agradava ao Senhor. E o Senhor mandou o homem de Deus para ir, né, profetizar contra aquele altar. E a palavra do Senhor vai falar, né, que quando ele, né, profetizou e falou que o altar ia se fender, né, e a cinza que estava no altar ali ia se derramar. A palavra do Senhor vai falar que Jeroboão, né, tentou segurar e pediu, né, para segurarem o altar, para não se fender. E a palavra do Senhor vai falar que quando Jeroboão, né, levantou a sua mão para segurar o altar, para não se fender, a mão dele, né, secou-se e não voltou, né, a mão dele, ele não conseguia voltar a mão. E a palavra do Senhor vai falar que ele pediu, né, o homem de Deus para que orasse ao Senhor, para que o Senhor restituísse a sua mão de volta. E a palavra do Senhor vai falar que o homem de Deus, né, ele orou sim ao Senhor. E o Senhor restituiu a mão, né, de Jeroboão de volta. E deixa eu ver. E a palavra do Senhor vai falar que quando, né, ele pediu, né, para o homem de Deus orar, que o Senhor restituiu, né, a sua mão. Aqui no 7 vai falar assim: E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Aí ele já começou aqui, né, querendo comprar aqui o homem de Deus, né, com presentes, com agradinhos, né, porque o homem de Deus tinha orado, né, a mão dele tinha voltado, né, ao normal, só que a palavra do Senhor vai falar que ele não se consertou, né, dos seus maus caminhos, ainda que ele viu o agir de Deus ali na vida dele, né, quando o homem de Deus orou e a sua mão, né, foi restituída ali novamente como a outra, mesmo assim ele não se arrependeu. E a palavra do Senhor vai falar que o profeta falou no 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se o homem de Deus pelo seu caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que o homem de Deus, ele obedeceu, né, ao mandamento do Senhor, até aqui o número 10. Ele foi obediente à palavra do Senhor. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. O Senhor nos dá uma direção. O Senhor, né, nos aponta um caminho. E a gente vai, segue tudo direitinho. Mas aí quando chega na metade do caminho,
nos desviamos da palavra do Senhor. Assim como aconteceu aqui, né? Com esse homem de Deus. Porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que ele abriu a sua boca para falar, né? Que o Senhor não tinha permitido que ele, né? Ficasse naquele lugar, nem que ele comesse pão, nem que ele bebesse água e nem que ele voltasse pelo mesmo caminho. E aí está o perigo da gente, né? Abrir a nossa boca e falar tudo que o Senhor nos ordenar para fazer. Ainda mais quando estamos numa missão, como era o caso dele aqui. Era para ele ter se calado e falasse só, não, eu não quero, né? Comer do teu pão, não quero beber da tua água. O que eu vim para fazer, eu já vim, já fiz, né? E segui o seu caminho. Mas ele aqui, ele errou nessa parte aqui. Porque ele contou, e quando ele abriu a boca para contar, a palavra do Senhor vai falar, né? Que os filhos de um profeta velho ouviu, né? Tudo que ele falou, todo esse direcionamento que o Senhor tinha dado para ele. E ouviram e foram e contaram para o seu pai. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que aquele profeta velho, quando ouviu aquelas palavras, ele perguntou, né, para os seus filhos, por que caminho ele voltou? E os filhos, né, lhe apontaram o caminho por onde ele tinha voltado. E a palavra do Senhor vai falar que o profeta velho, né, foi atrás dele e o alcançou. E por que também que ele o alcançou? Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que ele estava deitado. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Aqui no 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Aí no 16 vai falar assim, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que o profeta velho, né, falou para ele, deixa eu ver se eu acho. Aqui no 18. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu-lhe. Tá vendo, irmãos? O perigo também, né? De confiarmos, né? Em palavras de pessoas e não na palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já tinha dado esse direcionamento a ele. E a palavra do Senhor vai falar que ele voltou, ele acreditou nesse profeta velho. Ele não pediu, né, a direção do Senhor, ele não orou ao Senhor para ver se aquelas palavras, né, daquele profeta era realmente verdadeira, era realmente de Deus. Por quê? Porque esse homem de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor vai falar que ele foi lá, né, até Jeroboão, né, profetizou contra o altar e tudo quanto ele profetizou aconteceu do jeito que o Senhor mandou. E a palavra do Senhor ainda vai falar mais, que o Senhor ainda usou ele ali tremendamente, né, para restituir ali, né, a mão de Jeroboão. Então, se um homem, né, tinha tanta intimidade assim com o Senhor para orar, né, e pedir para que o Senhor restituísse a mão, né, de um homem e o Senhor restituísse, ele também tinha, né, intimidade com o Senhor para orar e falar, Senhor, é de ti mesmo isso aqui? Esse negócio é do Senhor? Porque o Senhor tinha me dado uma direção e o Senhor mudou sem me avisar. Ele não quis, ele não orou, não perguntou ao Senhor o erro dele. O pecado fatal ali para ele foi isso aí, foi ele não dar ouvidos à voz do Senhor e dar ouvido à voz de homem. Por quê? Porque ele creu
que aquele homem era profeta. E aqui, né, nós já aprendemos aqui mais um ensinamento, né, da parte do Senhor. Nem tudo que parece é. Às vezes é só capa, às vezes é só aparência. Porque era um homem velho, né? E geralmente pessoas, né, mais velhas, né, que se diz ser do Senhor, passa assim uma certa confiança, né? Quando é mais, né, de idade um pouco. E eu creio que foi aqui o erro dele. Ele acreditou nesse homem, quando esse homem, né, esse profeta, falou que era profeta e que um anjo tinha mandado ele ir, né, até ele para que ele voltasse. Mas, irmãos, é o que aprendemos. Quando o Senhor nos dá, né, um direcionamento, né, que venhamos nos calar, nem tudo devemos falar. É igual esse homem de Deus. O erro dele foi isso. Ele, né, não se calou em coisas que não era para ele falar. Era para ele ter ido lá, né, ter feito o que o Senhor mandou e retornar-se calado sobre a direção que o Senhor tinha dado. Isso serve para mim e para a tua vida. Quando o Senhor nos der um direcionamento, não devemos estar abrindo a nossa boca, né, e falando a qualquer pessoa. Às vezes, nem pessoas que a gente, né, pensa que é de Deus, porque às vezes, né, que nem eu falei, às vezes é só aparência, como esse profeta aqui, né? Ele não era verdadeiramente do Senhor, tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que ele mentiu ao homem de Deus. Então, irmãos, não conhecemos ninguém. Se o Senhor lhe der um direcionamento, né, e outra pessoa vir, né, querer colocar em sua cabeça outra coisa que o Senhor não falou com você, não dê ouvidos. Ore ao Senhor, né? Busque do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala, né, que o Senhor não faz nada sem primeiramente revelar, né, aos seus servos. E se ele lhe deu um direcionamento, se for para mudar esse direcionamento, não vai ser pessoas que vai lhe falar. Ou pode até ser que o Senhor use pessoas, né, para lhe falar, mas depois que ele já tiver lhe confirmado. Porque primeiro ele vai lhe confirmar e depois que se ele lhe confirmar, né, aí ele vai trazer pessoas, né, para trazer a confirmação também para você, se você ficar, né, com alguma dúvida. Mas não faça, né, como esse homem de Deus, que ele não pediu, né, confirmação do Senhor. Ele tão somente creu ali naquelas palavras, né, e voltou e comeu pão, né, e bebeu água ali na casa do profeta velho. E a palavra do Senhor vai falar, deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Aqui no 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água neste lugar que te disse: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Tá vendo, irmãos, o perigo, né? De não darmos ouvidos ao que o Senhor, né, nos direcionou, e deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor para dar ouvido a pessoas que muitas vezes, né, é só capa, é só aparência de que é de Deus, mas na verdade não é, como esse profeta aqui. E a palavra do Senhor, irmãos, vai falar que depois, né, que esse mesmo que foi até ele, né, tirar ele do caminho, o Senhor veio, né, e falou com esse profeta através da boca dele. Aí já foi o Senhor mesmo que usou esse profeta, né, para repreendê-lo. O mesmo que foi lá mentindo para que ele voltasse com ele, depois foi o mesmo que o Senhor usou para repreendê-lo, porque ele não tinha dado ouvidos à voz do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar aqui, irmãos, deixa eu ver se é aqui mesmo. No 23. E sucedeu que depois que comeu pão e que bebeu água,
abardou ele o seu jumento, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, e foi-se. E um leão o encontrou no caminho e o matou. Tá vendo, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que depois que ele desobedeceu a palavra do Senhor, que ele voltou, né, com esse profeta velho que comeu pão e bebeu água, né, o profeta, né, abardou um jumento para que ele voltasse, que ele, né, retornasse para ajudar. Mas a palavra do Senhor, né, se cumpriu também na vida dele, aquela sentença ali, né, que ele não entraria no sepulcro dos seus pais. E assim aconteceu, porque a palavra do Senhor vai falar, né, que ele ficou ali mesmo, no meio da estrada, que um leão, né, o encontrou e o matou. E a palavra do Senhor também vai falar que estava ele, né, ali juntamente com o jumento que tinha ido com ele. Só que a palavra do Senhor vai falar que o leão não causou dano algum no jumento, tão somente nele. Tirou a vida dele e ficou ali, né, perto dele, o leão e o burro, né? O jumento. E ele não causou dano algum àquele jumento, tão somente, né, ao homem de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor, né, lança uma palavra de justiça, irmãos, contra a nossa vida, né? Dura coisa é, porque acontece. Assim como o Senhor, né, usa, né, pessoas para o bem, né? Também o Senhor usa pessoas para, né, trazer palavras assim de justiça quando estamos em desobediência ao Senhor. Então que venhamos, né, buscar sempre do Senhor, a direção do Senhor e seguir a direção do Senhor. Então somente a direção que o Senhor te dê, para que não venhamos, né, pagar um alto preço como esse homem de Deus, né, que perdeu a sua vida, foi lá, fez tudo como o Senhor mandou, mas na trajetória ali, né, no decorrer daquela trajetória ali, ele se perdeu, deixou de confiar no Senhor para confiar em homens. Então que não venhamos, né, nos perder nunca, que venhamos sempre pedir ao Senhor, para que o Senhor, né, venha abrir os nossos olhos espirituais, para que o Senhor venha nos revelar quem verdadeiramente é do Senhor mesmo e quem não é, que o Senhor venha nos mostrar todo o engano, ainda que venham, né, como esse homem aqui se dizendo profeta da parte do Senhor. Porque muitos enganos vêm assim, pessoas, né, que vêm para nos enganar, querendo passar, né, algo que não é. E às vezes é só aparência, é só capa, é só por fora, porque por dentro mesmo, só quem conhece a minha e a tua vida é o Senhor. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra, né, que o Senhor me deu neste dia, para que venhamos estar vigilantes, né, no que o Senhor nos confiar a fazer, e que venhamos, né, seguir o direcionamento que o Senhor nos dá, e não nos desviarmos, né, nem para a direita nem para a esquerda, que não venhamos dar ouvido a vozes, né, que não vêm do Senhor. Amém? Então foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos alerta, Senhor, antes mesmo de algo acontecer em nossas vidas. Pai, que o Senhor venha, né, nos ajudar a estarmos alertas com pessoas, né, que vêm com engano para a nossa vida, né, tentando passar ali, né, uma aparência de Deus, de bonzinho, mas que na verdade, né, não quer o nosso bem, que na verdade, né, quer o nosso mal. Oh Pai, que o Senhor venha nos livrar e nos guardar desse tipo de pessoas, que não venha nos ficar enganado com pessoas. Pai, também nesse dia queremos te agradecer por mais um dia de vida e saúde na tua presença, te agradecer pela benção da vida, Senhor, te agradecer pela nossa família, pelo nosso lar, te agradecer por tudo, Senhor, porque se dormimos, levantamos, porque até que o Senhor nos sustentou.
Pai, eu te peço também que aonde essa palavra chega, o Senhor entre, né? Com cura, libertação, salvação, transformação, restauração, Pai. Que o Senhor venha suprir toda a necessidade, Pai, do meu irmão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos.